Beleza. Vamos falar então dessa história do elenco, porque o Felipe Luiz mencionou na coletiva, né? A gente adora quando chega a contratação, os caras badalados, vem para reforçar setor e tal, até porque tinha uma, entre aspas, obrigação aí para repor as saídas, principalmente do Wesley e do Gerson e tal. Só que o Flamengo tá com o elenco um pouquinho mais inchado, né? Eu tô sendo até bonzinho nisso aí. Tava contando ontem, tem uma matéria que a gente subiu hoje no site, obviamente, do UOL, a conta de 32 jogadores no elenco atual. E aí entram Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, zagueiro, 5 zagueiros, né? Apesar de 2 ele não usar muito, que são Cleiton e João, e ter gente machucada, o Pulgar tá fora aí pelo menos até outubro, mais ou menos, enfim. No frigir dos ovos, Juninho, que joga pouco, Michael, que tá nem lá nem cá direito, enfim, tá num momento ruim. No frigir dos ovos, 32 caras no elenco do Flamengo atualmente. Aí a gente vai recuperar uma declaração, o Felipe mencionou, né? Ele disse nessa entrevista mais recente que é um elenco inchado e tal. A gente vai recuperar uma declaração que o Felipe fez em maio, depois de ganhar do Tátira, também pela Libertadores, e ele dizia naquela situação que, para ele, elenco ideal é aquele com 25 jogadores. O que fazer, então, Rodrigo Marques, diante dessa diferença entre o que o Flamengo tem e o que o Flamengo, na cabeça do Felipe, precisaria ter, mas também, se ele tivesse com 25, ele ia estar ferrado, porque uma galera no estaleiro aí, né? Ficaria muito apertado, aí é uma visão minha, né? Você concorda com ele com esse número de 25, 32 tem jogador demais? Como é que você vê essa gestão, não só em qualidade, mas em quantidade do elenco do Flamengo atualmente? Lembrando sempre do que a gente já falou em lives passadas, que o Flamengo ainda está querendo contratar mais alguém, um atacante, por exemplo, já identificou a necessidade de trazer mais um zagueiro, e aí o risco também de perder o Bruno Henrique, né? A gente sempre ressalta disso no STJD por conta da história das apostas. Mas então, para sintetizar o que eu quero saber de você, como é que você vê o tamanho do elenco do Flamengo e como fazer essa gestão para que também não fique gente ociosa por lá? Olha, essa lógica do Felipe Luiz faria total sentido na Europa, né? Ele é um cara com um pensamento europeu aqui, e o calendário europeu, de fato, permite que os técnicos lá costumam. Aliás, o Abel fala isso também no Palmeiras. Eu já conversando com o pessoal do Palmeiras, ele também diz: quero ter um elenco que eu possa trabalhar todo mundo, ali máximo 24, 25. Só que o problema é que chega agosto, setembro, é uma destruição de elenco aqui no futebol brasileiro. E a gente já falou isso sobre lá atrás. Ele virou e falou, ele falava isso, quero trabalhar com elenco curto. Ele tá com os zagueiros dele jogando todas, quarta e domingo, e sem conseguir ter descanso, porque o Danilo tá machucado, e ele até agora não demonstrou confiança no João Vitor e no Cleiton. Então, assim, eu acho que ele tem que considerar o ambiente que ele tá, que é o do futebol brasileiro. Tem gordura no elenco do Flamengo para dispensa? Tem. Acho que o Michael, por exemplo, hoje pode ser visto como uma gordura, né? Você trouxe o Samuel Lino, o Cebolinha, mal ou bem, teve aquela atuação boa contra o Atlético Mineiro, pode ser que seja um jogador em recuperação, você vai precisar pelo menos ter 2 ali. Então, aí talvez o Michael seja um que sobre. O lateral esquerdo, tem 3 laterais esquerdos, em princípio você só precisaria de 2. Eu acho que faz sentido que o Flamengo pense, se tiver uma proposta, em negociar um dos laterais. Isso tem uma lógica, digamos assim. Tanto que ele deixou o Vinha, Michael e Matheus Gonçalves, né, fora do banco. Quem mais que eu estou lembrando aqui? Sim, vocês mencionando o Vinha, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de alto nível, mas aí também é decorrência do que aconteceu no passado, da lesão grave do Vinha. Mas agora, se pintar na janela uma proposta por um, pode fazer sentido vender. Certamente faz sentido vender se tiver uma proposta ali pelo Michael. Juninho, agora estou lembrando, outro que ficou do lado de fora. Se você trouxer outro atacante, o Juninho passa a ser um jogador que vai ficar muito ocioso no elenco do Flamengo. Então, essas gorduras eu acho que ele faz sentido, mas ele também tem que tomar cuidado com esse negócio de 20, 25 jogadores, porque é uma temporada muito desgastante, machuca muita gente. Ele está com problema de zagueiro nesse momento, né? Ele não consegue girar os zagueiros, porque ele não usa os garotos, e o Danilo está machucado. Então ele está tendo que ir atrás, o Flamengo está indo atrás de um zagueiro. Então eu acho que tem um equilíbrio aí do que seria o mundo ideal do Felipe, que é o mundo europeu, com o elenco bem curtinho,
que de fato você consegue trabalhar muito melhor, não deixa as pessoas de fora, não deixa o jogador desestimulado, esse raciocínio dele faz sentido. Mas do outro lado, se você começar a dispensar muita gente, daqui a pouco ele está tendo que botar um monte de garoto em campo porque machuca 1, 2 e 3. Então eu acho que ele tem que ir com calma, mas eu acho que tem alguma gordura assim, de uns 3 ou 4 jogadores talvez que o Flamengo possa negociar, especialmente se trouxer o outro, né? Se trouxer esse zagueiro e o atacante que tem sido pensado. Né, o Felipe, quando ele mencionou isso na coletiva, ele falou justamente nessa ideia de justificando possíveis saídas aí. Aí tem Vitor Hugo que ia sair, não saiu, e tá lá. Matheus Gonçalves quase saiu, o time do clube desistiu, continuou. Então tem gente que pode, quem sabe, gerar algum tipo de negociação nessa reta final de janela. A janela ainda não acabou, né? Tem até final acho que de agosto, né? O início de setembro, quando fecham os principais mercados europeus, aí quem sabe pode acontecer, rolar alguma coisa aí com essa galera que está em negociação, enfim, ou menos utilizada e tal. O mercado saudita também pode ser a saída para alguns. Alto, né? O Michael, por exemplo, é um salário alto. Né? Ele veio para cá com luvas altas, salário alto. É um jogador que, para você ficar como terceira opção, aí realmente faz pouco sentido ele continuar no elenco. A gente tem que acompanhar, então, cenas dos próximos capítulos aí, para entender para quem vai para onde, se vai mesmo, se vem alguém. Enfim, a gente já sabe, por exemplo, que o Flamengo está querendo, obviamente, um goleiro reserva, mas porque o Matheus Cunha vai sair no final do ano, mas é uma coisa também para a janela próxima, né? Já que ele tem contrato ainda até o final da temporada. O Cleiton não vai renovar, então as lacunas também que vão se abrindo, e é importante que o Mr. Boto continue ou entre de fato projetando algo também para a reta final da temporada, já que nós já estamos praticamente em agosto, né, quase setembro. Me diz uma coisa, para a gente andar com a nossa pauta da live aqui de hoje. A gente já falou sobre o Samuel Lino, mas tinha separado um bloco específico para ele por aqui, porque me chamou a atenção o quanto esse rapaz ele já reagiu de fato depois do pênalti perdido, e o quanto esse cara ele consegue ter um olhar ali para a ponta esquerda de não só cruzar uma bola a esmo para a área, mas ele consegue encaixar alguns passes direcionados ali para aquele setor, né? Não é só ele é um passador naquela função lateral, não é um cara que vai jogando cruzamento para a área a esmo, vamos dizer assim. O quanto isso pode fazer sentido para essa dinâmica ofensiva do Flamengo? Lembrando sempre, né? Não foi numa jogada fortuita que era o Léo Pereira que estava ali no ataque e tal, mas o quanto isso pode alimentar também para trazer o senhor Pedro de volta às boas para o gol, outros atacantes, outros jogadores que têm boa bola aérea, e quanto esse olhar do Samuel Lino pode ser uma arma para desafogar o jogo ofensivo do Flamengo por ali, não só na questão do 1 contra 1, como a gente já viu em algumas outras partidas aqui pelo próprio Flamengo. Extremamente importante, né? Não era, como é que era a expressão que o Boto usava para falar de jogador jogador driblador, né? Que abre a defesa. Tinha uma expressão ali, abre a cabaça. Agora eu não vou lembrar qual foi a expressão. Esse nome aí eu não sei. Não, eu agora não estou lembrando qual foi a expressão que ele usou. Mas, enfim, eu acho que a vantagem do Samuel Lino é que ele tem drible para os dois lados e ele é quase ambidestro. O cruzamento dele de esquerda é muito bom. Ele consegue, então, ele tem o corte para a direita, que seria aquele corte cebolinha, digamos assim, que ele corta para o meio para chutar, mas ele também tem a opção da esquerda. Então é muito difícil para o marcador saber no 1 contra 1 para que lado que ele vai. Isso causa uma dificuldade grande. E o passe dele, o cruzamento e o passe são bons. Eu até achei que assim, ele deu 2, 3 cruzamentos com execução técnica muito boa. Teve uma bola que ele cortou para o meio, que ele tentou o chute e que tinha um passe claro para o meio da área, que eu acho que poderia ter saído o gol se ele tivesse escolhido isso. Mas são raras as vezes que você vê ele tomar a decisão errada, né? De qual é a conclusão da jogada. Então eu acho que isso vai acrescentar muito para os jogadores que estão ali no meio. Ele jogando com essa aberto na ponta, o Alexandre vindo um pouco mais pelo meio, eles com essa dinâmica, os dois ali, o Arrascaeta de vez em quando encostando nos dois também, formando aquele triângulozinho ali, vindo os três tocando a bola, vai abrir espaços para cruzamentos bons para o Pedro,
que, por enquanto, ele ainda não tem aproveitado. Eu acho que vai ser um jogador muito importante nesse sentido. Do outro lado, é que você tem uma questão, porque com o Emerson Royal você ainda não conseguiu encaixar aquela dinâmica que tinha com o Wesley, né? Da ultrapassagem, o Emerson Royal não está conseguindo fazer ainda do mesmo jeito que fazia o Wesley. Né? E também, nesse momento, o ponta titular é mais o Plata do que mas o um Plata jogador estava jogando meio pelo meio, né? Nesse jogo contra o Mirassol, ele estava caindo mais para o meio e o Royal dava profundidade ali pela lateral e do outro lado era o Lino que fazia mais a ponta e o Alexandro vinha pelo meio como armador. Normal esse tipo de inversão ali nas duas pontas. Eu só acho que o Royal ainda não está conseguindo dar essa dinâmica que o Wesley dava. Então o jogo do Flamengo, que era muito pela direita, passou a ser bem mais pela esquerda agora, né? Sim, até porque o Royal já disse que depende muito mais da parte física, então até exigir, assim, eu acho que está meio cedo ainda para a gente ver coisas do máximo que ele pode performar nesse time do Flamengo, considerando o nível, o tempo curto de chegada que ele teve até esse momento. Respondendo um pouquinho, até antecipando a questão da enquete, para a gente fechar o campo bola de Brasileirão, o que você apontou que seja o melhor e o pior do Flamengo no primeiro turno? A gente pegou esses reforços que estão chegando aí já, teve uma arrancada interessante no começo, a pausa para o Mundial, o Flamengo sustentou a liderança ali mesmo quando teve seu jogo adiado, enfim, aí tá morando naquela primeira posição com uma certa frequência, chegou a perder um pouquinho, mas logo retomou do Cruzeiro. O que você pontua então como o melhor e como o pior do Flamengo nesse primeiro turno do Brasileiro, antes da gente virar a chave para falar sobre Libertadores? Eu acho que o melhor é a defesa. Uma defesa que estava com, a gente já falou aqui de um desempenho quase histórico, né? Dos melhores da era dos pontos corridos. E tem a ver com a forma do time se defender desde lá da frente, como o Felipe Luiz prevê. Se você for pensar várias vezes quando você coloca jogadores como Pedro e o Arrascaeta, que a gente já falou aqui, enfim, repetiu de zilhões de vezes, que eles não têm o mesmo poder pressionante que os outros, estoura mais coisa lá atrás, né? Quando o outro time consegue sair jogando, consegue ter um pouco mais de bola, e quando esses jogadores estão pressionando lá, o Flamengo faz um jogo muito mais controlado. Então eu acho que o destaque é a defesa, só que essa defesa está cansada. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, que enquanto estavam descansados, estavam com um desempenho muito bom, eles de uns jogos para cá, não vou dizer que estão jogando mal, mas começaram a errar bolas que antes eles não erravam, e que eu acho que é fruto de desconcentração, cansaço. O cara não tem descanso. Estava falando com um amigo meu, assim, não tem descanso mental mesmo, não é só físico, né? Toda quarta e domingo, ou quarta e sábado, ele tá naquela pegada do não posso errar, não tem um tempo ali que os outros jogadores têm. Tem um tempo, tem um jogo fora, todos estão tendo essa troca, e eles e o Rossi não têm. O Rossi, como é goleiro, eu acho que o desgaste é um pouco menor, mas eles dois, eu acho que têm sido afetados, mas o destaque é a defesa. O ataque eu não acho que está mal, mas precisava de mais jogador decisivo. Eu nem acho que o Flamengo cria poucas chances, até cria bastante chances, só que os dois principais jogadores decisivos do Flamengo são o Pedro e o Arrascaeta, os que mais têm assistência e gol, assim. O Pedro ainda não está numa forma técnica brilhante para o que é o padrão dele. Principalmente como finalizador, né? Ainda tá. O jogo contra o Atlético Mineiro acho que mostrou um pouco isso, né? Não, então, não, ele não está jogando mal no desenvolvimento do jogo, mas na conclusão a gol, ele está participando pouco, né? E errou, né? Quarta-feira, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele errou, né? Ele perdeu um gol quase na pequena área. E o Arrascaeta, eu acho que estava brilhante no início, depois teve uma queda física, mas ele ainda está sendo bastante produtivo. Ele deu assistência, ele perdeu um gol também, né? Nesse jogo contra o Mirassol, sobrou uma bola ali para ele, uma tabela bonita, feita por ele mesmo. Ele constrói a jogada inteira, ele chega na cara do gol e chuta em cima do Walter, né? Que é o goleiro do Mirassol. Isso. Também defesa do goleiro, mas ele perdeu o gol. Então eu acho que falta mais jogador decisivo do que criação de chances em si.